encontro numa situação de muita desvantagem. Eu vou pedir desculpa a vocês. Primeira desvantagem grande é que eu sou torcedor do Santos. Então, a situação está meio complicada. Eu não quero comentar assuntos assim que não convém nem mencionar entre os Santos aqui, né? Segundo, é que eu cheguei do Japão ontem à noite. Então, se eu começar a falar em línguas aqui, é delírio mesmo. Não é nada de espiritual. A coisa realmente está complicada. E terceiro, que me deram o assunto mais complicado para mencionar e para tratar aqui nessa conferência especial, que é mais difícil, falar sobre o Evangelho para os influentes na cidade. A gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão, inclusive do ponto de vista um pouquinho mais teológico e filosófico, e depois entrar diretamente no assunto que é pertinente a nós. Razão principal, porque a gente vai mencionar essa questão aí, porque nós iniciamos um projeto que tem hoje 6 anos, Igreja Batista Nações Unidas, que funciona em São Paulo, que tem hoje cerca de 300 membros, e que é uma igreja, claro, aberta para todo tipo de gente, mas que tem tido foco e atingido mais pessoas de classe média alta e classe alta, e por isso a gente vai ter esse enfoque voltado para os influentes na cidade. Eu queria começar ressaltando o fato de que a perspectiva dialética da realidade hebraica, e que faz muito sentido na visão geral do pensamento bíblico, ela trabalha apresentando 2 enfoques interessantes no que diz respeito à maneira de lidar com as riquezas, especialmente quando a gente olha para o Novo Testamento. 1 Timóteo 6 é muito conhecido, dizendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, nada trouxemos deste mundo, nada podemos levar, e devemos estar satisfeitos com comida e roupa, que é suficiente. Quem quer ficar rico cai em tentação, e armadilha e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens à perdição. O verso muito conhecido, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso não é difícil de perceber na sociedade de hoje, e alguns, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. No entanto, quando a gente vai olhar o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a famosa parábola que todos conhecem muito bem, que o Senhor distribuiu os talentos. Eu não vou ler todo o texto, você sabe muito bem, aos que receberam 5, 2 e 1 talento, cada um foi ali cumprir a sua responsabilidade, e no final nós temos a repreensão que é feita àquele que tinha 1 talento só e acabou escondendo. O texto vai dizer palavras muito pouco espirituais para estar na nossa Bíblia. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Olha que palavra bíblica, assim, de sentido profundo, né? Para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O texto de Mateus 25 vai tratar a questão de recurso com naturalidade. Dinheiro, falando em ganho, comparando isso com a realidade de alguém que faz o serviço de um banqueiro, e o texto bíblico não tem a menor preocupação de que há qualquer elemento impuro ou problemático nessa realidade, compara o desempenho em relação ao reino com isso. O projeto da IBNU, que surgiu numa área que é uma área, ela chama Igreja Batista das Nações Unidas, simplesmente porque abriu na Avenida das Nações Unidas. Algumas pessoas, nossa, quer dizer que tem culto em várias línguas lá, o que acontece? Nada muito místico e especial, simplesmente é o nome da avenida onde estava o prédio inicial. Hoje nós funcionamos num clube de negócios alemão, em São Paulo, e que tem trabalhado nessa direção, que dá para dar uma ideia do panorama da IBNU, uma igreja de perfil contemporâneo, filiada à Convenção Batista Brasileira, que tenta estabelecer um equilíbrio entre diversas ênfases que se entendem serem bíblicas na igreja, que tem um estilo contemporâneo, e que uma igreja que não estabelece qualquer perfil a priori de quem ela está pretendendo alcançar. Temos uma diversidade muito grande, mas ela também atinge gente de classe A e classe B dentro da nossa realidade de sociedade. Igreja com muito foco em pequenos grupos, que é uma das razões porque ela tem crescido nos últimos anos de uma maneira
adequada e razoável, e que tem tido como um dos elementos importantes nessa estratégia de crescimento, não só os pequenos grupos, mas o estilo contemporâneo, a localização com as pessoas que estão sendo alcançadas, mas muito também em função dos chamados eventos ponte, que são eventos que se fazem sem necessariamente ter um perfil religioso que estabelece algum link com a comunidade. Às vezes um evento cultural, às vezes um evento ligado à família, às vezes um evento ligado ao mundo corporativo. Aqui nós tivemos um caso, por exemplo, da Super Nani para as crianças, um evento de música erudita com o maestro Roberto Minchuk. Há alguns eventos ligados mais a aspectos artísticos em datas especiais e fundamentais, e propriamente voltado para o mundo corporativo. Nós tivemos esse aí, a sabedoria do deserto e o mercado competitivo, mas também tivemos um executivo falando sobre ética no mundo corporativo, como um dos eventos de mais, vamos dizer, destaque da nossa maneira de interagir com a comunidade em volta, e em vários aspectos tem sido muito positivo e favorável o trabalho de toda a equipe que tem trabalhado na IBNU. Um dos problemas sérios de lidar com isso é que parece que no ideário brasileiro, em grande parte da nossa América Ibérica, a gente relaciona a religião e igreja com pobreza. É interessante ver, por exemplo, que na Ásia, onde a igreja evangélica tem crescido bastante, ela tem crescido muito entre classes mais elevadas. Mas na América Latina ou do Sul, a igreja cresce principalmente entre as classes mais simples e com mais dificuldade nas classes mais elevadas, nos chamados influentes. Isso é uma brincadeira, né? Para onde que o dinheiro vai, né? A de R$100 diz que vai para Brasília, 50 vai para o shopping, 10 para o bar, 5 vai para o sorvete, a de 2 vai brincar com as crianças, e as moedas, é claro, vão para a igreja, que é o lugar das moedas, como a gente sabe muito bem. Grande parte da leitura que se faz, consciente ou inconscientemente, na formação nossa, tem muito a ver com a visão marxista da realidade. Você sabe muito bem como Marx interpretou a realidade da trajetória da sociedade humana em função de ideias econômicas de Ricardo e Adam Smith, em cima do materialismo de Feuerbach, e com a dialética de Hegel, agora sem espiritualidade, mas materialista, e essa visão de sociedade de classes polarizadas sempre estabeleceu-se um modo muito forte ainda, permanente, até mesmo na leitura religiosa que se faz hoje, em muitos ambientes, inclusive em algumas instituições, vamos dizer, de pano de fundo religioso, a ideia de Marx é que religião alienadora, e esse tipo de visão parece ser uma maneira que a gente entende, parece que, de modo geral, o jeito de ver rico e pobre, em última instância, remete à maneira marxista de enxergar a realidade. E isso influencia a maneira como a gente lida ou não com isso. Eu tenho achado interessante, por exemplo, o fato de que quando você quer mobilizar alguém para plantar igreja ou para fazer qualquer esforço, direção missionária, é muito difícil chamar a atenção da nossa comunidade para atingir gente influente, porque, da perspectiva marxista, essas pessoas não precisam de ajuda. Se eles tiverem condições desfavoráveis, se forem pessoas em situação muito difícil, eles precisam de um trabalho. Do contrário, isso não será necessário. Então, esse tipo de pano de fundo que está por trás da formação de grande parte da intelectualidade brasileira, direto ou indiretamente, produz uma visão que dificulta a preocupação com esse tipo de gente. Outro tipo de coisa que certamente marca a nossa sociedade, a nossa maneira evangélica de ser, é o nosso platonismo, com uma realidade dualista muito forte, que marca aí, né, a nossa tradição, que atravessou os séculos, via até mesmo via Igreja Católica, teologia, e desembarca numa sociedade onde esse pano de fundo ainda é muito significativo. Esse platonismo, que veio por esse catolicismo ibérico, fundamenta bastante da nossa cosmovisão evangélica. Por isso, é interessante ver, eu acabo de chegar do Japão, onde tem 1% de cristãos e 20 universidades cristãs. Na realidade brasileira, você tem aí 22% de evangélicos, 42 milhões de evangélicos com ou sem colesterol, dependendo da sua análise do assunto, e eles dificilmente têm impacto nas áreas de formação
da realidade da brasilidade. É pouco impacto efetivo na política, nas artes, na literatura, na economia, na transformação social da realidade, e isso desaparece porque as pessoas ligadas a Deus só se preocupam com coisas espirituais. Então, incorretamente, muita gente entende que o que fazem é algo absolutamente espiritual. E isso traz uma visão equivocada que predomina, que a realidade das coisas de Deus é a realidade da igreja. É a realidade do mundo religioso, é a realidade de ler a Bíblia, fazer oração, fazer retiro, ir para a montanha e assim por diante. Enquanto Estado, família, escola, artes, trabalho, tudo isso é um mundo à parte, é o mundo de Satanás, do inimigo. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno e, portanto, tudo que está fora da igreja, a coisa não funciona muito bem. Deus é mais ou menos como aquela rádio que só pega nas imediações da igreja. Passou dali, a coisa fica complicada e difícil. Em vez de tentar entender a ideia geral da cultura como ligada a Deus, como referência para ver que referências procedem de Deus que permitem o Estado, uma família, escola, artes, igreja e trabalho e toda a realidade debaixo de um paradigma que, na perspectiva da reforma em diante, deve proceder das Escrituras. Portanto, eu quero contrapor o que a gente chama de um gnosticismo evangélico platônico, uma perspectiva bíblica, que parece ser uma distinção fundamental para a gente entender como é que a gente compreende essa questão de riqueza, de influentes, afluentes e assim por diante, da distinção que se faz do mundo espiritual para o secular e Deus envolvido na criação. O gnosticismo evangélico platônico entende que Satanás é apenas o Deus desse século e o príncipe das potestades. Esse é o seu foco principal, é o seu destaque. A visão bíblica destaca que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Satanás é uma criatura limitada, usurpador, o mundo, o universo, toda essa realidade pertence a Deus, o governo pertence ao Senhor. Essa visão equivocada definiu uma postura da igreja que é uma posição defensiva e reativa. Já que nós estamos todos salvos, nós estamos classificados, jogamos pelo empate, vamos segurar o 0-0, esperar o apito final aos 48 do segundo tempo. Portanto, nós vamos ficar, nós somos o pequeno povo muito feliz, guardado dentro das nossas comunidades, sem nos prejudicar com as coisas feias lá de fora, e vamos aguardar a volta de Cristo. Essa atitude defensiva, sempre vendo alguma coisa lá fora e criticando, e reativa, não tem propostas favorecedoras para a construção de uma realidade melhor. A posição da igreja, numa visão alinhada com o otimismo que se vê, por exemplo, no livro de Atos, é que o reino está entre nós, é de comemoração, é de alegria, de boas novas, de vida. E como o reino que será futuro, na tensão dialética do Novo Testamento, terá o desfecho apoteótico que toda a realidade escatológica define, esse reino já está presente, portanto, a igreja deve fazer do mundo um lugar melhor, sim, porque essa é a perspectiva que se depreende de uma leitura, vamos dizer, mais nítida do Novo Testamento. Portanto, qual é que é a ideia sobre o senhorio de Cristo? Claro que Jesus é o Senhor do meu coração, Então, Jesus dificilmente trabalha no cérebro. O cérebro é uma coisa muito árida, não funciona aí. Como aquele sujeito que se converteu e fumava o tempo todo, perguntaram para ele por que ele fazia isso, ele diz, o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Então, a coisa vai mais ou menos nessa direção. A ideia é que as coisas de Deus são coisas espirituais, são coisas ligadas ao meu coração. Cristo lida aí. As outras coisas não vem muito ao caso. A ideia bíblica é que Cristo é o Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de modo algum. Todas as coisas, toda a realidade da experiência humana é colocada sob o senhorio de Cristo. Desse modo, a maneira gnóstica, evangélica, platônica de pensar, focaliza uma religião individual e espiritual. É a individualidade, Quais são os exemplos, os testemunhos de alguém que conta uma experiência com Deus? Geralmente é uma experiência, vamos dizer, quase que esotérica, afastada da realidade, focalizando o indivíduo. Pouca gente vai falar, irmãos, olha que coisa maravilhosa, Deus abençoou meu coração e eu aumentei o salário do empregado, aleluia, Jesus. Muito difícil. Geralmente, as experiências vão noutra direção.
e não é um foco de uma experiência de fé que se mostre pública e encarnacional, que a gente vai ver como foco principal do Novo Testamento, a ideia de Cristo e dos discípulos mostrando a realidade de Deus, voltado para a realidade da sociedade à sua volta, em vez de ter esse enfoque distanciado. A grande comissão, portanto, para quem pensa dessa maneira mais platônica, é limitada, é apenas trazer salvação aos indivíduos. Vamos pegar as pessoas. O Novo Testamento vai mais além disso. A ideia é fazer seguidores de Jesus, pessoas que vão andar no mesmo tipo de sintonia dele, fazendo discípulo de todas as nações, não simplesmente trazendo uma ideia de uma pessoa apenas marcar o seu lugar de salvo e não ter uma proposta de prosseguimento. Jesus é a porta, mas também é o caminho, há uma jornada, há um prosseguimento. Portanto, maneira de lidar com as questões que envolvem o mundo físico, o mundo das finanças, o mundo do dinheiro, o mundo da sociedade, acaba sendo diferente. Por exemplo, para quem vê o mundo de modo muito espiritual, as coisas do mundo são menos importantes, elas não têm muito valor, não se importa, deixa para lá. Maneira do Novo Testamento lidar com isso é bem diferente. Jesus, por exemplo, toda hora é motivado a fazer diferença no sofrimento, na dor das pessoas que estão à sua volta, movido de compaixão, porque as pessoas estão sofrendo. Então, as carências físicas e materiais são referências que levam a um coração de compaixão e uma prova concreta de graça, que é amor incondicional. Como o Pai me enviou, Ele envia também os discípulos para mostrarem esse mesmo tipo de coisa. Talvez uma das grandes verdades que a igreja de hoje deve descobrir é que ela fala demais. Tem crente falando em tudo quanto é lugar. Rádio, televisão, internet, é uma doideira. Eles não param quietos, toda hora estão falando um monte de coisa e nem sempre faz bem. O Ministério da Saúde Espiritual diverte, às vezes pode prejudicar a sua vida. Enquanto a manifestação da graça, dessa prova concreta por meio de atos que mostram compaixão, são muito limitados em função do potencial da igreja. A volta de Cristo é a grande rede eterna. Aí nós podemos cantar o hino nacional com mais deitado eternamente em berço esplêndido. Aí sim, né? A ideia é libertação do sofrimento presente. Agora, tranquilo, vou descansar. Enquanto o enfoque do Novo Testamento, a própria criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a culminação do processo de redenção e reconciliação, a redenção da criação, é algo muito além de uma visão meramente que aparece aí. Portanto, vamos ver, teve um probleminha aqui, o status do programa será reinicializado, fazendo a varredura, eu não sei como é que a gente faz, essa parte não estava aqui, são coisas espirituais. A gente faz uma oração forte. Eu falei para o pessoal que eu ia fundar a igreja evangélica do Monte Saião, que vende o pastel super abençoado, que tem pouca carne, né, porque a carne luta contra o espírito, tem pimenta do fogo do Senhor, o vento quente do espírito, e é ungido com óleo, come e cai na hora. Poderia usar aqui para poder resolver a situação. E vamos ver o que acontece. Uma assistência técnica, vamos ver. Opa, funcionou o negócio aqui. Olha lá que funcionou o negócio, o pastel está abençoado mesmo. Vamos lá. Continuando, é muito importante a gente tentar entender essa realidade, talvez para entender um pouquinho sobre a questão sobre o dinheiro, como as pessoas são percebidas, porque parece que a maneira de lidar com esses projetos, ela está muito vinculada à maneira como as pessoas enxergam a relação com dinheiro e riquezas materiais. Então, nós temos 3 enfoques, 2 desviados daquilo que parece ser o mais adequado e bom senso. Primeiro, a teologia da pobreza, que foi muito forte na Idade Média, tem essa base de platonismo e ainda está na cabeça de muitos cristãos. É a ideia da negação do material, desprezo pelos bens materiais, a pessoa vive até uma espécie de esquizofrenia, né? E os bens são vistos como uma maldição.
A reação desse mundo neoliberal capitalista trouxe a teologia da prosperidade, onde a prosperidade é a recompensa do justo. E os bens são um direito. Na Bíblia, a ideia que tudo pertence a Deus e que nós somos administradores disso, os bens são confiados a nós de modo variável e tê-los na mão é visto como um privilégio. Prosseguindo, a ideia da pobreza é uma tentativa de ler, a partir de textos como Lucas 12, 18, a maneira monástica e medieval de viver, e a ideia, a ênfase recai sobre o texto, venda tudo e dê aos pobres. E aí você vai estar alinhado com o que Deus deseja. A teologia da prosperidade, a ideia é bata, peça, busque, tome posse, porque é seu. E, portanto, a ideia é que quem está do lado de Deus, as duas são complicadas, né? Quem está do lado da pobreza, quer dizer que Deus nunca está do lado do rico. Se o sujeito enriquecer, coitado, Deus some da vida dele. A mesma coisa da prosperidade, Deus está do lado só de quem tem recursos, quem está na pobreza está amaldiçoado. A tradição judaica e protestante teve muita ênfase dessa ideia de uma administração sobre Deus, baseado na parábola dos talentos, que as coisas são nos dadas como uma responsabilidade e o foco é prestação de contas disso. O que é necessário para quem tem uma ideia da teologia da pobreza? Vida sem cuidado. Bem pouco importa eu ir morar em alto monte ou à beira ao mar, com Cristo ali, é céu para mim. Em casa ou gruta, boa ou ruim. Alguns ídolos antigos sugerem essa ideia de que a gente não precisa nem ver direito o que está comendo e onde está vivendo. Busque o reino acima de tudo, é a ideia da rejeição dos bens. A prosperidade trabalha na direção da negociação. Dízimos e ofertas visam bênçãos. O sujeito, ele é dono, é algo que lhe pertence, ele tem que arrumar a estratégia certa de adquirir. A administração sobre Deus é uma administração fiel. 1 Coríntios 4, 2, o sujeito é visto como gerente, como mordomo. Isso é muito importante, porque se a gente vai trabalhar com pessoas que estão se convertendo num contexto de influência e serem pessoas afluentes, como é que a gente vai dirigir a maneira de ensinar essas pessoas? A atitude para com a pobreza somos assim mesmo, é o que nós temos que fazer. Temos que me preocupar somente com o necessário do dia a dia. Planejar, pensar no futuro, nem pensar. A ideia sugere uma postura de alienação. Alguém já disse com razão que a pobreza geralmente está dentro da cabeça da pessoa. A transformação de ideias provoca mudança de pensamento. A prosperidade entende que a gente é dono do nosso destino, a preocupação última é dinheiro em si, a motivação é ficar rico, é um investimento no banco celestial. A administração, sob a perspectiva de Deus, agimos conforme Deus para fazer mudanças. Que princípios estão ligados aqui? É necessário não simplesmente viver com o mínimo ou ter dinheiro, mas ter sabedoria para lidar com qualquer situação, e o enfoque é fidelidade. Portanto, o que se deve pensar? A pobreza entende que poupar para o futuro não é espiritual. Progredir financeiramente também não. E as pessoas param de pensar nessa realidade. A prosperidade ensina que Deus me deve as suas promessas e a vida se torna uma vida de legalismo com base de troca. A administração, com base naquilo que Deus nos diz, minha espiritualidade não é determinada pelo que eu tenho. Isso tem que ficar bem claro. Ela é determinada pela maneira como eu administro, que no fim das contas pertence a Deus e que pela sua graça e possibilidades e oportunidades permitiu que chegasse na minha vida. Portanto, deve-se enfatizar que dinheiro, investimento e trabalho são temas espirituais. Eu fico às vezes impressionado, até pela maneira como a gente pensa em pessoas que vão para o seminário. Há uma necessidade grande hoje de gente que trabalhe no mundo business, no mundo corporativo, no mundo erudito, e essas pessoas estão ausentes, porque uma pessoa dedicada a Deus larga tudo e vira um religioso. Ele não tem link, nem interface com essa realidade. E, aliás, costuma ser alienado de tudo isso também. Trabalho foi criado por Deus. Quem não trabalha não deve comer. Não precisa nem dizer amém agora. Pobre, na Bíblia, tem conceitos um pouquinho diferentes de texto para texto. E uma das coisas que chama atenção é que ainda, por exemplo, que nos profetas do Antigo Testamento fica claro que o pobre necessitado é uma pessoa oprimida por aqueles que dominam a sociedade. Pobre tem uma ideia
em muitos textos, especialmente na literatura poética, de uma pessoa que está em oposição à ideia de arrogância e autossuficiência. Tanto é que é interessante observar que o rei de Israel, o rei davídico, várias vezes vai dizer: eu sou pobre e necessitado, coisa que dificilmente caberia, né, na nossa maneira de entender o texto de perspectiva unicamente sociológica. Você vai ver Davi, o Salmo davídico, o Salmo 40, 17, dizer isso, e tantas vezes isso aparece ali. Vale a pena observar a dialética de Lucas. Lucas, por exemplo, aparece muito claramente como um texto, tanto Lucas como Atos, que enfatiza bastante aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Então, ali nós temos o caso da mulher, do samaritano, do eunuco, de todas as pessoas que pertenciam à segunda divisão da sociedade da época, sem fazer referência a ninguém aqui. E, ao mesmo tempo, quanto Lucas está dizendo isso, nós vamos perceber que ele enfatiza que as pessoas que estão sendo alcançadas, por exemplo, as mulheres de alta posição, as pessoas são pessoas de destaque na sociedade, a apologia que se faz em relação ao próprio governo romano, ao mesmo tempo em que o evangelho atinge gente que está marginalizada pelo sistema, ele começa a atingir as pessoas mais importantes do sistema, e isso faz parte, inclusive, da maneira estratégica como o evangelho cresce no livro de Atos. Isso, num jeito hebraico de pensar, tem tudo a ver, é o sabor agridoce do tempero hebraico. Deus condena o mau uso dos bens, está muito claro, não condena o uso necessariamente, ou as riquezas em si. Muitos servos de Deus eram ricos, aliás, vale a pena não só ver Davi, Jó, Salomão, mas até ver o Salmo 72, que é um salmo dedicado especificamente ao Salomão. São só 2 salmos, e ele fala exatamente do rei davídico, uma oração em favor dele para que haja prosperidade para a nação, e ele ao mesmo tempo pratique justiça social. É tão interessante a gente ver isso, né? Olha só a inscrição ao norte de Pafos, encontrada com o nome de Sérgios Paulos, e o título de procônsul de Atos 13, o primeiro líder político influente da história a se converter, e eles encontraram a referência arqueológica pertinente à vida desse primeiro convertido de relevância romana em Atos capítulo 13. Portanto, em vários textos, todas essas coisas precisam ser vistas como igualmente espirituais. Tudo que fizerem de coração para o Senhor, não para os homens, Colossenses. Os planos bem elaborados levam à fartura, Provérbios 21. Se vocês não forem dignos de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16, 11, né, para saber como é a teologia do indivíduo. Primeiro empreste um dinheiro para ele, ou faça um negócio, e vai descobrir qual é essa teologia de fato. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um, amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, Deus é o dinheiro. Esses temas fazem parte da realidade do mundo das Escrituras. Prosseguindo, eu queria chamar a atenção de algo que me parece ser uma das coisas muito importantes para a gente pensar como pessoas que estão evangelizando, plantando igrejas, falando de Deus na nossa sociedade, que vale a pena dar uma olhada no que alguns estudiosos da Escola de Frankfurt falaram sobre a realidade que a gente vive, porque tem muito a ver com essa questão do papel dos bens dentro da sociedade. A Escola de Frankfurt, pesquisadores alemães, na década de 1920, que elaboraram o que foi chamado de uma teoria crítica sobre a situação existente. Ela rompe com o marxismo clássico e acaba fazendo uma outra leitura da sociedade. Os estudiosos de expressão foram Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Jürgen Habermas. E a perspectiva deles preocupava-se com o que eles chamavam de análise da sociedade de massa, na qual o avanço tecnológico foi colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando o consumo e a diversão como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. O grande problema é que nós temos uma ideologia de que a maneira como a lógica da sociedade de consumo atinge a vida de hoje, isso influencia todos, tanto os pobres como os ricos, as pessoas de dentro da igreja, de fora. É um negócio tão forte que parece que está embutido. Quando você pergunta para o sujeito se ele está bem,
Não é se ele leu a última obra relevante que faz diferença na sua vida, é se a sua conta bancária está legal e se a saúde dele está no lugar. Então, é o jeito de pensar que hoje, vamos dizer, parece que tomou conta da sociedade de modo pleno. A ideia, conforme Adorno e Horkheimer analisaram, é que a razão iluminista, que foi, a glória do racionalismo, que achava que os indivíduos emancipados com a razão iam alcançar o progresso social, terminou permitindo, por causa do desenvolvimento tecnológico e industrial e a sociedade de massa com a comunicação que a gente tem, uma maior dominação das pessoas em virtude dessa situação. Que, aliás, é um desafio da gente, como pessoas que proclamam o Evangelho. O que a gente quer fazer? Fazer estruturas que funcionem mecanicamente, as pessoas passem a repetir de maneira quase papagueante aquilo que houve, ou elas são pessoas conscientes, donas das suas perspectivas e decisões, influenciadas pelo Evangelho de fato, elas só conseguem fazer crítica em relação ao tipo de sociedade e valores que nós temos? Então, eles destacaram o que chama de desencantamento do mundo, a deturpação das consciências individuais presas do sistema social dominante. Portanto, eles focalizaram que essa realidade trouxe o que é chamado de desesperança em relação à possibilidade de transformação dessa realidade social, porque tudo foi absorvido por esse sistema de valores e, de certa forma, um drama terrível de ministrar nesses ambientes de hoje é que a gente parece ver que até a própria igreja virou uma mercadoria. Até o sistema religioso passou a ser simplesmente uma roda que funciona com esse tipo de lógica. Através da indústria cultural, da diversão das massas, teríamos a homogeneização de comportamentos, a massificação das pessoas. Todo mundo é diferente, todo mundo quer beber a mesma coisa, comprar o mesmo produto, o mesmo tênis, a mesma marca, todo mundo tem direito de ser idêntico. O homem se converte em mero agente da lei de valor. Essa racionalização destrói a relação direta entre os indivíduos, o contato direto das mercadorias mediado pelo homem. O homem é transformado e reduzido a estatuto de coisa. Acho que é muito importante pensar sobre isso, porque talvez esse lado problemático que envolve a nossa sociedade seja um dos maiores desafios para os quais a gente tem pouca perspectiva, e um ministério cristão que implanta uma igreja que proclama o Evangelho precisa ter essa perspectiva que enxerga além dessa realidade. Voltando para a realidade nossa do Brasil, agora caminhando para o foco principal da nossa reflexão, nós vivemos numa sociedade com uma divisão desde gente muito rica, a gente de classe muito elevada, média, pobre, abaixo da pobreza. Houve uma melhora nos índices, pelo menos nos últimos anos. E é interessante observar que esse é um quadro relativamente atualizado, que sugere que nós temos aí uma população de 16 milhões de pessoas na classe E, 40 milhões, 20% na classe D, classe C hoje com 56%, 113 milhões de pessoas, e é impressionante, a nossa classe AB são 31 milhões de pessoas. Se você for ver no mundo quantos países têm mais de 31 milhões de habitantes, eles são seguramente a minoria. Nossa classe AB é mais da metade da população da França. Então, é uma classe considerável, é muita gente, é um país todo que vive aí nessa realidade. Vamos pensar um pouquinho sobre essa classe privilegiada do Brasil e perceber. Quem tem um viés muito marxista sempre vai ver qualquer pessoa de classe social elevada de maneira suspeita e perigosa. Mas é preciso reconhecer que grande parte dessas pessoas tem seus méritos. Existe no Brasil ricos de herança, que fazem parte da nossa história colonial, das nossas análises sociológicas que dizem respeito à herança que vem lá desde os tempos mais antigos e que tem riqueza decorrente de uma situação de manutenção do status quo. Mas nós temos pessoas que cresceram mediante a sua capacidade intelectual, temos ricos que se tornaram ricos empreendedores. Tanto é interessante, veja, por exemplo, o próprio estado de São Paulo e grande parte da região sudeste e do sul do Brasil, nós temos uma quantidade enorme de netos e bisnetos de imigrantes cujos avós chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás. E eles, um trabalho duro, dedicação, disciplina, alguns vieram, inclusive, em condições de quase morrer,
e fizeram sucesso mediante o seu desempenho, suas dificuldades. Eu conheci gente que chegou ao Brasil com $1 no bolso e se tornou milionário nesse país, que permite muita coisa para pessoas que têm condições de trabalhar. Então, é muito complicado a gente ter uma visão negativa sobre pessoas ricas a partir de uma visão limitada. Temos ricos de baixa cultura, gente, por exemplo, que se aventurou de maneira pragmática na vida, com negócios, agricultores simples que começaram a plantar por os últimos anos, que as commodities brasileiras valorizaram tanto, e ganhou muito dinheiro. O sujeito escreve salvação com C cedilha e Jesus com G, mas ele tem bastante recurso. É verdade, pela nossa trajetória histórica, que a maioria das pessoas da classe privilegiada são elitistas, né? A nossa tradição de uma sociedade diversificada e quase marcada por castas, são elitistas. Os ricos de hoje, muito consumistas, até em excesso. Os brasileiros hoje lá fora, cada vez mais, são vistos como os maiores sacoleiros do mundo. Muito consumistas e tende ao secularismo, esoterismo e kardecismo. Eu preciso só confirmar, eu comecei exatamente às 10h10. No meu relógio ia terminar às 11. Quantos minutos eu tenho? 11h50 ou vai até às 11, porque eu não vou mudar 1 minuto do tempo programado, mas eu vou usá-los todos. Tende ao secularismo, esoterismo e kardecismo. É muito interessante prestar atenção nisso, porque essa classe rica é diversificada. Há uma boa parte da classe rica, especialmente debaixo de influência da alta cultura europeia. Vocês sabem que a nossa matriz de cultura, desde o século XIX, sempre foi a França, e muita gente, nesses níveis mais eruditos, com influência europeia, em alguns casos também, mais recente, americana, são seculares e têm uma postura de absoluta rejeição à religião. Mas, ao mesmo tempo, tem a espiritualidade zen. Alguns são sem noção, mas outros procuram. E isso leva as pessoas a uma busca esotérica. E muitas dessas pessoas hoje, vocês podem ver como livros místicos têm ocupado espaços e as pessoas que compram são gente de classe alta. Livraria de centros urbanos mais relevantes e livrarias, por exemplo, de aeroportos, de lugares assim, estão marcadas por esses textos. Foi impressionante ver o sucesso do livro como A Cabana, que discute duas coisas altamente populares, doutrina da Trindade e o problema do mal, da Teodiceia, e que foi campeão mundial de vendas, mostrando a busca religiosa. E kardecismo. Para vocês terem uma ideia como é impressionante, o kardecismo, que é o espiritismo que deu certo na realidade brasileira, ele apresenta um nível talvez mais desproporcional de pessoas da classe alta em relação à classe simples. Se você for ver, o número de kardecistas nas classes mais elevadas sobe o índice em relação às mais simples, consultando o índice do IBGE, em 10 vezes mais. É impressionante. Até porque a ideia de que o indivíduo está num processo evolutivo, e que nesse processo evolutivo vai depender do que ele faz com os seus recursos para beneficiar os mais fracos, só pode surgir da perspectiva de quem tem dinheiro. Porque o sujeito pobre mesmo quer saber se vai ser arroz com ovo, ou farinha com ovo, ou farinha com arroz. Ele não está pensando no que ele vai dar para alguém. Alguém que entende que dando coisas para quem está na classe de baixo, certamente é uma lógica que faz um apelo às instâncias de gente de classe elevada. É a religião mais, vamos dizer, comum nos níveis mais elevados do ponto de vista da organização da sociedade. Essa classe é principalmente branca. A população pobre brasileira é basicamente negra e mestiça, mas é diversificada. Inclui-se aí orientais, comunidade asiática brasileira, são 2 milhões de pessoas, é bastante gente, e principalmente no estado de São Paulo, judeus, libaneses e outros grupos que não fazem parte da tradição europeia, e é a classe menos evangélica, até porque é difícil qualquer tentativa evangélica consciente de alcançar essas pessoas. Eu me lembro de tentar mobilizar um grupo de pessoas para se preocupar com missões na Europa. Absolutamente
nenhum retorno, porque europeu tem dinheiro, acreditava-se que tinha pelo menos alguns anos atrás, e, portanto, não é necessário fazer nada por eles, mesmo que estejam totalmente seculares, estejam numa crise espiritual. Agora, se a gente for fazer missões, ela deve ser em lugares de necessidade humanitária. A gente entende, isso é muito elogiável, mas o descaso do outro lado leva a gente entender o que acontece. 15% dos com mais de 12 anos de estudo são evangélicos, a proporção da população é 22%. 10 dos que têm por mestrado e doutorado. Estava vendo, por exemplo, mestrado e doutorado entre evangélicos de linha pentecostal é menor do que entre kardecistas, sendo que um equivale a 2, 3% da população e o outro equivale a 15, 16%. 15% dos que são classe AB são evangélicos, então é uma proporção muito menor. Em alguns estados isso cai ainda mais, e creio que esse é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo. A classe privilegiada do Brasil, como é que é o perfil dessa gente, que a gente tem tentado alcançar, tem tido contato, tem crise de confiança, porque quem vive com muito recurso sempre imagina que qualquer pessoa que se aproxime dele está interessada no seu recurso. É muito difícil, é terrível uma pessoa viver nessa situação, porque você não consegue confiar em ninguém. Você nunca sabe se a pessoa gosta de você, é seu amigo, ou se ela quer mais um cheque para a semana que vem. Portanto, essas pessoas têm poucas e seletas amizades. Elas são distantes, elas não são pessoas fáceis de aproximação. São resistentes ao emocionalismo. Grande parte da realidade evangélica brasileira é muito marcada por uma abordagem mais emocional. Essas pessoas já, como se diz, macacos velhos de estrada, e protegendo os seus recursos, têm bastante resistência a qualquer abordagem que vá nessa direção. Evangélico, pela maneira como a mídia descreve, a maneira como muitos grupos se comportam na outra ponte da escala social, são vistos com muito preconceito, com resistência. É interessante como eu vejo pessoas que se converteram recentemente, vindo dessas classes, eles começam a dar seu testemunho. Eu nunca imaginei que eu entraria numa igreja evangélica. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu nem sabia que podia existir um negócio assim. Como nós dissemos, o grupo é dividido. Alguns são completamente céticos, outros estão em busca de espiritualidade e, portanto, exigem abordagens diferentes. Esse pessoal, eu vi uma estatística, por exemplo, que a preocupação deles com religião é 20% do que a preocupação com lazer. Essas pessoas têm sempre o fim de semana ocupado, têm todas as suas viagens aí definidas para compromissos de lazer no exterior. É o pessoal que esquia na Suíça, é o pessoal que vai conhecer ilhas desconhecidas lá do Oceano Pacífico e assim por diante, né, que vai passar a Páscoa na Ilha da Páscoa. A ideia é voltado para o lazer, muito marcado por isso. E, por incrível que pareça, o que pouca gente talvez imagina, essas pessoas vivem crises acentuadas no nível pessoal e relacional pela solidão. Eu tenho visto gente assim, abordando pessoas assim, achando, agora eu estou numa classe mais elevada, o pessoal é diferente, porque eles têm cultura, eles têm formação, e vão ver que os mesmos problemas adâmicos que estão presentes na periferia estão presentes na vida dessas pessoas. Existem traições, brigas, desentendimento, as coisas que são terríveis. E um problema talvez mais sério ainda, que é o problema relacional, solidão. Demora para uma pessoa desconfiar em alguém, abrir o seu coração e imaginar que você, de fato, está querendo o benefício dessa pessoa. Portanto, o que a gente pode dizer nesse sentido? Alcançando essas pessoas influentes. É muito importante detectar o perfil específico. Com quem você está lidando? Uma comunidade que você quer alcançar, de ricos novos, ricos estabelecidos, de herança antiga, pessoas com nível cultural de um jeito ou de outro. É bom estudar e conhecer para que tipo de abordagem essas pessoas vão precisar ter. É necessário, a coisa mais fundamental é relacionamentos de confiança. Você só alcança uma pessoa dessa, de modo geral, mediante um contato com alguém que faz parte daquele meio onde existe uma relação de confiança. Abordagens genéricas, à distância, via assim, meios de comunicação, dificilmente
tem condições de alcançar, geralmente relacionamentos de confiança são a referência fundamental. Portanto, toda a diferença está na integridade do cristão. Essas pessoas estão desesperadas, precisando de ajuda, orientação, mas eles precisam de quase 1 ano para acreditar que você realmente é sério. Imaginar que essa pessoa não tem outra intenção. Por isso, conselho bom a todos, quando lidar com pessoas assim, nunca aceite o dinheiro delas. Coloque bem claro, eu estou aqui para fazer isso, para que não haja uma ideia de barganha e você não seja prejudicado. Você pode até permitir que os recursos possam ir para outra direção, mas nunca entenda isso como um negócio pessoal. Tive vários casos de pessoas que confundiram as coisas e prejudicaram o encaminhamento das coisas. Projetos sociais, é interessante, grande parte dos ricos brasileiros tem peso na consciência. Claro, andando nas ruas, vendo a sua situação, vendo a necessidade. Então, quando a comunidade, a igreja está envolvida em um projeto de amenizar a dor de quem sofre, essas pessoas são muito simpáticas a isso. E quando são convencidas, dão recursos de mão muito aberta. Procure desenvolver uma estratégia que faça ponte entre evangelho e realidade. Ou seja, entenda, se você prega uma mensagem toda hora de que a pessoa vai descansar na vida eterna, ou que ele está sofrendo muito, mas Deus vai lhe dar a vitória, porque a pessoa é um alto executivo, ele tem outro tipo de conflito na vida, ele precisa de uma outra interface do evangelho para lidar com. O cara é professor na universidade, ele tem outras referências. Então, se o seu leque de abordagem de ensino não contemplar essa realidade, essa pessoa não consegue estabelecer o link entre isso e a vida que ele vive. Problemas pessoais e familiares. Saiba que você vai gastar tempo e energia para ajudar em questões, porque mais cedo ou mais tarde elas surgirão. E essas pessoas, uma vez interessadas, abertas, de preferência, vão conseguir caminhar melhor num grupo de mesmo perfil, numa espécie de processo de zona de segurança inicial, até que ele consiga caminhar na direção mais ampla. Portanto, esses influentes, pessoas da posição mais elevada, devem receber um discipulado na sequência. Deus deve reinar na economia. Isso tem que ser colocado, entender como eles são pessoas, discípulos de Jesus, que devem entender que esses princípios vão fazer diferença no mundo dos recursos. É bom prosperar e crescer, não há nenhum problema com isso. O problema é o que se faz quando tem isso na mão. Seja fiel e honesto, não deixe o dinheiro reinar, não se entregue, seja você senhor dele, não dominado. Entenda que você administra o que é do Pai. Seja compassivo e generoso e invista no reino de Deus, é o que deve ser dito. Administrar o dinheiro é oportunidade de bênção, deve ser enfatizado que a pessoa não deve confiar em riquezas, mas deve fazer da sua prosperidade um canal de bênção na vida dos outros. Aí é um processo de uma teologia Robin Hood, né? Você leva a pessoa a ser canal de bênção para o outro. A ênfase clara para aqueles que são chamados encarregados, ou oikônomos aí do ministério de Deus, é que eles sejam fiéis, e isso deve ser bem claro. Veja que fiéis está no plural, se fosse no singular, não podia ter nada a ver com gente abastada e muito bem, porque fiel não bate, só fiéis, né? Espero que todos tenham entendido. Quem contribui é abençoado. Qual que é a bênção da prosperidade? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, a maior felicidade em dar do que receber, como diz Atos 20, 35. Portanto, deve ser enfatizado que a contribuição dessa comunidade deve atingir a igreja local e a família e os necessitados. Eu quero terminar com um testemunho nosso, da nossa comunidade de 6 anos. Eu fiquei muito feliz, isso, para falar bem a verdade, não depende muito de mim, depende da iniciativa das pessoas. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver Mauricinhos de São Paulo, ir para o interior do Paraguai, pegar na enxada pesada, dormir na barraca. A gente não sabia se orava mais por eles ou para o pessoal lá, o que fazia, né? Para construir uma clínica num lugar mais pobre do interior do Paraguai. O pessoal participou de um projeto no interior do Ceará, a minha esposa, Célia, está aí, participou junto de uma viagem que fizeram no interior do Piauí, uma das áreas mais difíceis do nosso país. Pessoas se dispuseram, missão de socorro, a ajudar o Haiti.
mandamos gente para o interior da Indonésia, depois da catástrofe que aconteceu lá, Amazônia. Apoia um trabalho na Igreja Sem Teto, na Cristolândia, visita orfanato e presídios, recursos mandados para o Oriente Médio, para o Senegal, para o Timor, e também, além do Paraguai, projeto no interior da China, um projeto de purificação de água, que serve como ponte evangelística, inclusive numa etnia discriminada na China de perfil islâmico. Então, eu espero que Deus abençoe o nosso coração e que a gente entenda que esse mundo é de Deus e que Deus multiplique as pessoas de riqueza e aqueles que plantam nesse lugar para levar essas pessoas debaixo do senhorio de Cristo, para que a graça bendita de Deus e essa graça poderosa, compassiva, possa fazer diferença nesse mundo tão marcado por sofrimento e por dor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu queria, como nós temos feito com todos os nossos irmãos e amigos preletores, que nós tivéssemos uma palavra pelo Luiz Saião, pela vida dele, pelo ministério dele, pela igreja dele em São Paulo. Por favor, vamos orar. Pai querido, nós somos imensamente gratos por tudo quanto temos ouvido nessa conferência e como os nossos corações têm sido desafiados a pensarmos numa perspectiva ampla da influência do Teu reino na história. Como o Senhor ama, se interessa e está em busca de todo e qualquer homem e mulher que se encontram desconectados da Sua graça, independentemente da sua condição socioeconômica no presente. E nós Te louvamos por essa palavra que o Saião trouxe a nós, esclarecedora, elucidadora, desafiadora. E que, nesse meio, o Senhor levante homens e mulheres dispostos também a se engajarem na missão, junto a esses homens e mulheres influentes da nossa sociedade, levando o Evangelho todo para essas pessoas, e que eles sejam alvo de uma profunda transformação, e se tornem agentes de justiça, de paz, de alegria a toda a cidade e a nossa sociedade. Abençoa o Saião, sua vida, sua família, seu ministério. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, viu, querido?